Olá a todos, boa noite. Estamos aqui ao vivo no Instagram da Abrafim para começar mais uma super live, onde falaremos acerca da estimulação central e periférica do sistema nervoso. Para mim é um privilégio poder conduzir essa live, juntamente com os professores Maíra Souza, que compõem o Departamento Científico de Neuromodulação da Abrafim, o professor Gustavo Lovisuto, que também será um dos nossos convidados, e o professor Rodrigo Cardoso, que também será um dos nossos convidados. Boa noite a todos que estão chegando, e estou esperando aqui os professores entrarem para nos conectarmos. É um privilégio estar aqui com vocês nessa noite e muito empolgada para as nossas discussões de hoje aqui. Bem-vindos a todos. Vamos deixar os professores se conectarem para iniciarmos a live. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Souza, sou fisioterapeuta, neurocientista, e faço parte do Departamento Científico de Neuromodulação da Abrafim, atualmente coordenando esse departamento. E o departamento ele tem a função de informar a sociedade sobre a prática segura em neuromodulação. E para quem não conhece a técnica, faço o convite de entrar na página da Abrafim e acessar os nossos e-books. E lá tem mais informações sobre a técnica, além do que nós vamos conversar hoje. Bom, o Rodrigo já está online. Fiz um convite para ele, que já está entrando. Peraí, só um minuto, agora Sim. tem problema técnico. Tudo bem, professor? Boa noite, Bem-vindo. Carol. Boa Tudo bom? noite. Privilégio contar Obrigado. contigo nessa Privilégio é live. meu. Privilégio é meu. Viu? Vamos Professor, ficar aguardando. para quem não te conhece, eu vou pedir para o senhor ir se apresentando, por Certo? gentileza, enquanto os outros professores estão chegando. Tudo bem. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo Fragoso. Eu sou professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu já venho, com uma boa experiência com estimulação periférica e atualmente eu estou desenvolvendo um projeto de pós-doc lá com o pessoal do LANA, lá da UFPE, com a professora Kátia Monte Silva, em que a gente está desenvolvendo um estudo com a neuromodulação central em associação com a periférica, né? Então, para mim foi um enorme prazer receber o convite aqui de vocês para falar sobre uma área que sou bastante empolgado com ela e acredito bastante, né? Assim, principalmente na minha experiência em relação à estimulação periférica. Muito bom, professor. Para nós é um privilégio contar com o senhor aqui nessa live. Estou só aguardando os demais professores Tudo bem? para nós podermos começar a live. Tá ótimo. Algumas pessoas se conectando agora. Bem-vindos a todos. Professor, para quem não conhece, explica um pouquinho como é que funciona a neuromodulação, a estimulação periférica, só para quem é... Eu sei que tem muitos alunos de fisioterapia que nos acompanham, pessoas que estão conhecendo a técnica agora. Por gentileza. Quando a gente fala em neuromodulação periférica, né, o estímulo periférico, a ideia é a gente tentar, de alguma forma, mimetizar uma ação que ela já é fisiológica, né? A gente, quando vai realizar algum tipo de atividade, algum tipo de contração muscular, a gente tem um processo que ele inicia, né, ele é elaborado, ele é processado, tudo via córtex, e essa informação ela é transmitida para o músculo através do nervo periférico. Então, quando a gente fala em estímulo periférico,
A gente meio que quer pular um pouco essa etapa do processamento cerebral, a gente quer ir já direto lá naquele nervo para tentar, de alguma forma, gerar um processo de despolarização, um potencial de ação nervoso ali, e ter a atividade do músculo que a gente deseja, né? Então, eu gosto, desculpa, eu gosto muito de citar com meus alunos o seguinte, que quando a gente está diante de um processo de estímulo do nervo periférico com o eletroestimulador, a gente está tentando potencializar um efeito que o corpo, que por algum motivo, ele deixou de ter a eficiência, sabe? Então, a ideia é essa. A ideia é que eu sempre digo a eles o seguinte, ó, quando a gente vai pensar em trabalhar com eletroestimulação, primeiro a gente tem que dar um passo atrás e pensar um pouco sobre toda a estratégia do movimento que a gente quer, né? E depois que a gente elabora todo esse processo, aí sim, a eletroestimulação ela entra como uma ferramenta que vem auxiliar esse processo. Então, acho que a ideia é essa. A ideia é a gente analisar o que o paciente precisa, ver como é que a gente pode chegar naquele objetivo que o paciente ele almeja, né? E aí a eletroestimulação chega como um processo que vai ajudar, vai facilitar essas etapas. Excelente, professor. Muito esclarecedora a sua resposta. Gostaria que, se vocês tivessem perguntas relacionadas ao tema, enquanto nós estamos aguardando os demais professores a entrarem, vocês podem fazer aqui na caixinha de perguntas, por gentileza, tá bom? E professor, e quais são as doenças que nós podemos aplicar essa técnica de estimulação periférica? Olha só, Carol, durante muito tempo, havia-se um certo receio em trabalhar com a eletroestimulação periférica em algumas condições neurológicas, principalmente aquelas que são mais debilitantes, né? Então, a gente tem aí uma esclerose múltipla, que muitas vezes a gente pensava, será que se a gente aplicar, a gente vai aumentar a fadiga do paciente? Será que a gente vai, né, piorar o caso dele? E né, as pesquisas vêm trazendo informações para a gente seguinte, que a gente sabendo utilizar os parâmetros, respeitando muito as informações que o corpo do paciente nos dá, a gente consegue trabalhar com eletroestimulação, né? Existem basicamente duas formas da gente trabalhar com eletroestimulação. Tem a eletroestimulação neuromuscular e tem a eletroestimulação muscular. Isso falando no contexto excitomotor, tá? Porque se a gente pensa em outras possibilidades, a gente tem as correntes diretas, tem outros objetivos terapêuticos aí, mas pensando no componente excitomotor, quando a gente fala em estímulo neuromuscular, a gente está falando de um tecido nervoso que ele está íntegro e que a gente vai utilizar uma determinada corrente para gerar uma despolarização nessa estrutura. Mas se por algum motivo, né, a gente tem alguma alteração lá no tecido nervoso ou na própria placa motora, né, que a gente não considerar esse nervo, a gente vai ter que tentar, de alguma forma, estimular diretamente lá o tecido muscular. Tá? Então, são correntes diferentes para finalidades diferentes. E aí dá uma boa noite agora aos nossos colegas que chegaram aí. Muito bem, muito bem. Bem-vindos, professores, professora Maíra, privilégio estar com você aqui, professor Gustavo, obrigada pela Boa noite, presença de pessoal. ambos. Olá, gente. Boa noite. Excelente. Vou pedir para vocês se apresentarem. Professor Gustavo, primeiro, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, da Carol, da Abrafim. Muito bom estar com pessoas de alto nível aqui discutindo neuromodulação, estimulação cerebral e periférica. Eu sou o professor Gustavo, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou professor de fisioterapia neurofuncional aqui na instituição há 5 anos. E minha linha de pesquisa, basicamente, é a neuromodulação. Eu acho que teve uma oscilação na rede do professor Gustavo. Eu vou pedir para você continuar, Mayra, assim que ele conseguir se conectar novamente, por favor. Tranquilamente. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Mayra Souza, eu sou um membro do Departamento de Neuromodulação da Abrafim. Já trabalho com estimulação, neuromodulação não invasiva há uns 10 anos, tanto na área da pesquisa como da clínica. Então, hoje vim falar um pouquinho mais especificamente sobre o uso da estimulação
para sistema nervoso central, né? A parte periférica que fica com o professor Rodrigo. E é isso. Muito bom. Enquanto a gente aguarda o professor Gustavo, na verdade ele já pediu para eu aceitá-lo novamente. E acho que em breve ele vai entrar. Entrou agora. Professor, caiu a sua conexão? Caiu, né? Tá uma chuva muito grande em Uberaba, gente. Eu não sei Sim. como tá aí Aqui em na São cidade Paulo de também. vocês. Aqui em São Paulo também está chovendo bastante. Mas desculpa, você estava comentando sobre a sua formação e aí caiu a conexão. Tá bom. Eu sou professor na UFTM, então estou em Minas há 5 anos. Minha linha de pesquisa basicamente é estimulação cerebral não invasiva em pacientes com alterações cerebrais periféricas. E aqui eu estou na universidade trabalhando com essa linha de pesquisa há um bom tempo. Sou membro do Departamento Científico de Neuromodulação também. E é um prazer estar aqui com vocês. A ideia é que a gente fale mais sobre a parte central. O professor Rodrigo fale mais da parte periférica, então eu estou à disposição para dúvidas, para que a gente possa ter uma live bem proveitosa aí. Muito bem, pessoal. Gostaria de convidar todos a acessarem um material que foi confeccionado pelo nosso departamento no final do ano passado, que foi o e-book de neuromodulação aplicada ao tratamento de pacientes com AVC. Então, para quem quiser saber mais sobre o assunto, por favor, acessem a página da Abrafim e tenham esse conteúdo gratuitamente na íntegra para todos. Certo? E também convidar a todos que estão nos ouvindo a participarem do Cobrafim, que é o nosso Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, que será na bela cidade de Fortaleza. Eu gostaria de comentar com os professores e fazer uma pergunta para eles individual, e vou pedir para vocês pensarem na resposta. Fale para mim um motivo para ir ao Cobrafim em setembro. Vamos começar pela professora Maíra. Um motivo para ir ao Cobrafim, Maíra. Então, gente, o Cobrafim esse ano está incrível, a programação está muito interessante, mas eu convido vocês principalmente para darem uma olhada nos cursos pré-congresso, né? Existem alguns palestrantes internacionais. Então, por exemplo, a gente tem a palestra, o curso, na verdade, sobre áreas centrais da fisioterapia para pessoas com doença de Parkinson, que é um curso que é promovido pelo Departamento de Transtornos do Movimento da própria Abrafim, então acho que vai ser incrível. Fiquem de olho na programação, tá? Já está no site www.cobrafim.com.br programação. Excelente. E você, professor Gustavo, um motivo para ir ao Cobrafim? A gente pode elencar vários, porque o Cobrafim, ele é o grande evento que reúne profissionais de alto nível, com evidências novas, trazendo sempre a melhor prática baseada em evidência nos nossos pacientes. Então, eu sempre gosto de ir para congressos desse tipo para me atualizar, né? Para fazer um networking com os colegas da área. E eu acho que é super importante para quem é aluno, para quem está na pós-graduação, conhecer esses colegas, bater um papo, conhecer essas palestras. Tem várias palestras inovadoras, com prática baseada em evidência. Então, eu acho que é um momento de se atualizar no cenário da neurofuncional, né? Excelente. E você, professor, que é da cidade sede, Então, Fortaleza. Carol, Eu ia falar aqui, gente, que era pelas praias de Fortaleza. Tô brincando. Também. Não, mas Também temos que pelas levantar praias. esse ponto bastante importante. Olha só, é difícil, viu, elencar apenas um motivo para vir para Fortaleza. Então, gente, o Cobrafim esse ano nós vamos fazer aqui, né, em Fortaleza. Eu estou fazendo parte da comissão organizadora e estamos preparando um evento sensacional, né? Nós temos 3 eventos em um, né? Que é o Congresso Brasileiro, o Congresso Internacional e o Simpósio de Saúde Funcional. E dentre várias atividades inovadoras, vamos dizer assim, que nós teremos aqui, nós teremos um momento de roda de conversa em que teremos a presença do paciente, do clínico e do pesquisador, né? Onde a gente conversa muito essa questão de a pesquisa às vezes não chega lá na ponta, lá no paciente. Então, esse vai ser o momento. A gente vai ter um evento centrado, né, na pessoa, no paciente, na família. A gente vai ter aqui
Carol, se qualquer coisa me corte, viu? A gente vai ter aqui dois grandes eixos, né? Que a gente vai falar aborda a parte do bebê, saúde, criança, e a outra adulto e idoso, e também temas que vão ser transversais, né? Independente do ciclo de vida. Então, como a Carol falou, não posso excluir. A Fortaleza é uma cidade linda, né, gente? Então, assim, praias maravilhosas, a orla aqui da Beira-Mar, vocês com certeza vão adorar. A parte de infraestrutura hoteleira, então, assim, motivos não faltam para vocês estarem presentes aqui em setembro, tá? Venham para cá. Muito bom. Estaremos lá, estaremos lá. Bom, vamos começar então. Vou fazer algumas perguntas para a professora Maíra, depois a gente vai trocando. Maíra, vamos focar na neuromodulação não invasiva em pacientes com AVC. Por que e quando utilizar? Então, essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta muito comum, né? A gente precisa pensar em dois aspectos básicos quando a gente fala em porquê e como utilizar, quando utilizar. Primeira coisa, se o paciente tem um perfil que a gente considera um perfil de um paciente preditor com predição de resposta, né? Se ele é um paciente que tem a possibilidade de responder positivamente àquele protocolo de estimulação que vai ser utilizado. Já existe na literatura algumas linhas de raciocínio que podem ajudar a gente a entender esse paciente com um perfil mais respondedor, mas duas coisas que a gente tem que pensar principalmente quando se fala em reabilitação motora do paciente pós-AVC. O que sobrou de fibra de trato córtico-espinal naquele paciente, né? Então, se sobrou fibra, existe a possibilidade de a gente estimular aquela região para recrutar melhor e ter uma resposta bacana. Se a lesão é muito extensa, sobrou pouca coisa, provavelmente o prognóstico daquele paciente é mais reservado, ele não vai ter tantas chances de responder aquele protocolo como um paciente que teve o trato preservado, digamos assim. Outra coisa, a gente pode utilizar também a estimulação magnética transcraniana como uma ferramenta de avaliação da integridade desse trato, né? Então, se a gente sabe que o paciente tem o trato preservado, como, por exemplo, fazendo um exame de presença de potencial evocado motor, é também um indicativo de que aquele paciente provavelmente vai responder bem ao protocolo. Maíra, mas eu não tenho acesso a um TMS na minha prática clínica, eu não tenho acesso a uma tractografia, eu não consigo ver um exame de imagem que me diga exatamente o que existia ali de fibra, o que tem ainda. A gente pode utilizar algumas escalas clínicas, né? Tem alguns estudos na literatura que mostram, por exemplo, a escala de Fugh-Mayer para membro superior. Então, pacientes com um perfil mais positivo de resposta são aqueles com o score da Fugh-Mayer mais elevado, né? Ou seja, ele tem uma função mais preservada, provavelmente ele vai responder melhor aquele protocolo. E aí, a segunda pergunta por que utilizar? A gente tem que pensar. A gente vai utilizar a neuromodulação nesse paciente com o intuito de potencializar a reabilitação motora dita tradicional. Então, a estimulação vai entrar como uma ferramenta a mais. É um plus para a gente conseguir ter uma resposta diferenciada daquele protocolo tradicional de fisioterapia. Então, é muito importante frisar que a estimulação não é uma ferramenta única, é uma ferramenta de associação. E aí eu ainda complemento uma terceira coisa que a gente deve pensar nesse paciente, são as fases de reabilitação motora daquele paciente de acordo com o tempo da lesão, né? Então, tem os estudos na literatura que mostram que na fase aguda e subaguda, a gente tem, são processos fisiológicos de reorganização das áreas motoras corticais. A gente tem que preservar o que sobrou, mas a gente tem que recrutar, saber o que recrutar e quando recrutar. Nessa fase aguda e subaguda, a gente sabe que a diástase ainda está no seu processo de resolução. Então, existem linhas de pensamentos que dizem que nessa fase a gente pode utilizar a estimulação para guiar os processos plásticos e impedir o estabelecimento da plasticidade mal adaptativa, tá? Então, nessa fase aguda, subaguda, seria com esse tipo de raciocínio. E na fase crônica, já seria ali depois de 6 meses de pensar em como esses processos plásticos se estabeleceram e como a gente pode potencializar aquela resposta de acordo com os mecanismos que já estão estabelecidos depois desse tempo. Seria mais ou menos isso. Excelente a sua resposta. E já emendando nessa linha, você falou de níveis de recomendação na literatura, né? Para o AVC, você pode citá-los, para quem não conhece, poder saber um pouco mais? Existem, sim, alguns graus de recomendação, né, da atualização eu vou falar de duas principais técnicas, tá? Da TDCS e da TMS. A TDCS é aquela que é corrente contínua direta e a TMS é a eletromagnética.
Então, os estudos mostram para a reabilitação motora, então a gente está focando em reabilitação motora, que é basicamente minha área, eu sou fisioterapeuta, que para TMS repetitiva a gente tem, dependendo da frequência utilizada, tanto nível A, como nível B, como nível C, tá? Então, o grau de recomendação vai depender da técnica que eu utilizo. Por exemplo, TMS de baixa frequência em córtex motor primário contralesional, nível de evidência, grau de recomendação é nível A. Já quando a gente fala da TMS repetitiva de alta frequência em córtex ipsilesional, ali onde teve a lesão, a gente já tem um grau de recomendação B. E Deixa quando só, a gente fala... desculpa, só para as pessoas que não conhecem, os alunos recém-formados, o que é A, o que é B, você pode só para deixar Posso claro? falar, então. Por favor. O grau de recomendação nível A existe evidência suficientemente forte para embasar o uso daquela técnica para aquele desfecho motor, por exemplo, tá? Então, existem estudos classe 1, classe 2 que embasam isso. Então, a evidência ela é definitiva, a gente pode dizer isso. Quando a gente fala nível B, é que provavelmente existe a possibilidade daquele protocolo ser eficaz para aquele desfecho motor. Mas a evidência ainda não é definitiva. E quando a gente fala em nível C, é mais baixo ainda. Existe pouca e não é definitiva. Tá? Então, quanto maior o nível de evidência, quanto mais próximo do A, mais eu confio, mais eu posso utilizar aquela técnica para reabilitar aquela disfunção específica. Muito bom. Lembrando, gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, tem um sinalzinho de interrogação aqui. Vocês podem fazer suas perguntas e no final a gente vai responder. Em relação ao uso dessas técnicas, quais seriam as principais contraindicações, Maíra? Então, quando a gente fala de TMS e TDCS, a gente precisa pensar em red flags. Por que eu falo red flags? São coisas que a gente precisa tomar cuidado, mas que não são consideradas contraindicações absolutas. Quais seriam, por exemplo, red flags? Que eu preciso tomar cuidado, mas não é contraindicação absoluta. Um paciente com histórico de epilepsia, por exemplo, é um red flag. A gente tem que tomar cuidado para não promover o quê? Durante a sessão? Indução de uma convulsão naquele paciente. E aí, alguns cuidados devem ser tomados e a gente tem que colocar na balança de risco-benefício se vale a pena tratar aquele paciente ou não. A literatura tem 2 estudos de segurança, que são estudos, na verdade, são revisões bem amplas, que é do Ross 2009 e uma atualização 2021, que fala que a única contraindicação absoluta, quando a gente fala absoluta, realmente não faz, para o uso da TMS, por exemplo, que é o campo eletromagnético, é quando a gente tem um implante metálico ali na área subjacente da estimulação. Por quê? A gente pensa em 2 coisas no implante metálico. A primeira é aquecimento da região, que pode acontecer. E a segunda, dependendo do implante, é o mau funcionamento daquele implante. Então, se eu, por exemplo, tenho um paciente com um dispositivo de DBS, de Brain Stimulation, se a bobina está ali muito perto daquele dispositivo, eu posso gerar um campo que vai alterar o funcionamento daquele dispositivo e vai prejudicar o paciente. Então, quando a gente fala em contraindicação absoluta basicamente é isso. Existem as relativas, aquelas que a gente tem que tomar algumas precauções, mas que não é algo que você diga, não pode ser feito. Falei, por exemplo, a epilepsia, outra seria a relativa seria, por exemplo, gravidez. Já existem alguns estudos com pacientes grávidas que se mostrou sim segurança e que o risco é mais de indução, por exemplo, de uma convulsão na mãe e que isso afetaria o feto. Mas em relação à segurança do feto, está provado que é seguro, tá? E aí tem outras considerações a serem tomadas. Por exemplo, se o paciente tem um implante metálico, não um DBS, um implante metálico, por exemplo, um clipe metálico. Clipe de aneurisma. A gente tem que saber a localização desse clipe, qual é o tipo de metal utilizado, porque existem metais de alta condutividade, e aí ali vai puxar aquela corrente que é gerada dentro, e existem metais de baixa condutividade. Por exemplo, prata e ouro são metais de alta condutividade, e aí existe a possibilidade, sim, daquele implante puxar aquela corrente. E, por exemplo, pacientes com placas de titânio, a gente sabe que titânio é de baixa condutividade. Então, a gente já tem um indicativo do que pode ser, pode não ser utilizado nesses casos. E aí, outras condições, além de implante metálico, convulsões, gravidez, por exemplo... Paciente sem a calota craniana, ele pode fazer? Paciente sem calota craniana. Não pode. Uma pergunta que sempre... Isso é contraindicação absoluta, mas não pode, né, gente? Não pode.
E aí o que pode pensar também, paciente com marca-passo cardíaco. Já se mostrou que é totalmente seguro. O funcionamento do marca-passo não é modificado pelo uso da TMS ou da TDCS naquele paciente, tá, gente? Então, assim, a última coisa que eu vou frisar para não pegar muito tempo dos seus professores é medicação, que é algo que é muito importante. Por que que é importante, gente? Esses pacientes geralmente tomam várias medicações. E a gente precisa saber a classe dessas medicações para entender o efeito a nível do sistema nervoso central. Por quê? Algumas medicações, elas abaixam o limiar convulsivo daquele paciente. Então, o problema de você utilizar a TMS ou a TDCS num paciente que usa uma medicação que abaixa o limiar convulsivo é justamente você induzir uma convulsão daquele paciente durante o tratamento, tá? Então, algumas classes de antidepressivos baixam esse limiar e algumas classes de anticonvulsivantes, obviamente, eles aumentam esse limiar, então você tem um cenário um pouco mais seguro, um pouco mais tranquilo de se fazer estimulação. O que eu digo sempre é ter todas as informações a respeito das comorbidades do paciente, da medicação que ele utiliza e da presença de algum fator de contraindicação e estudar se é uma contraindicação absoluta ou relativa. Excelente. Obrigada, Maíra, pelos esclarecimentos. Muito bom. Vou fazer algumas perguntas ao professor Gustavo, que também é especialista na estimulação central. E uma das linhas de pesquisa do professor Gustavo é a estimulação magnética transcraniana em pacientes com AVC, principalmente com heminegligência, né, professor? Em relação a esse quadro, né, de heminegligência espacial, como que a neuromodulação não invasiva pode atuar para melhorar esses déficits perceptuais? Gostaria que o senhor falasse um pouco a área de estimulação, se puder falar um pouquinho de parâmetros também. Eu sei que não é receita de bolo, mas de repente algum caso hipotético que o senhor já tenha tratado. Excelente pergunta, Carol. É uma linha, né, de pesquisa que me acompanha desde o doutorado e é um tema que eu gosto muito de estudar, a negligência espacial, a heminegligência. É algo que às vezes é negligenciado, Exato. muitas vezes por diversos profissionais. Assim, só para quem está na live ou algum aluno que não se familiariza com o termo, a heminegligência, a negligência espacial unilateral, geralmente são lesões em áreas sensitivas, associativas, e o paciente ele ignora estímulos sensoriais, tátil, auditivo, visual, geralmente do lado esquerdo, né? Porque a lesão ela acontece geralmente na região do parietal posterior direito. Então, geralmente, porque o lobo parietal posterior direito ele tem uma dupla representação espacial e o esquerdo não. Então, geralmente, as lesões à direita acabam gerando essa alteração de percepção. Ou seja, ele sente, ele vê, ele escuta, mas na hora de interpretar essas informações, ele não consegue. Então, muitas vezes, ele vai ignorar alguém que chama ele desse lado, alguém vai tocar no braço dele, ele pode simplesmente ignorar aquela pessoa. Se você perguntar para ele quantas pessoas tem na frente dele, ele vai geralmente falar quem está do lado direito, do lado esquerdo não. Geralmente ele vai ter uma rotação de cabeça excessiva para a direita, um braço mais hipotônico do lado esquerdo, então ele tem uma série de complicações pós-negligência. Se a gente pegar pacientes com negligência e sem negligência e acompanhar o prognóstico, os pacientes com negligência eles tendem a ter um pior prognóstico. Diferente da recuperação motora, que a Maíra explicou muito bem, os preditores, não tem tantos preditores assim para a gente identificar, olha, esse paciente com negligência ele vai responder melhor que o outro. Então, essa é uma grande pergunta. Geralmente, o que a gente percebe, né? Pacientes têm níveis de negligência. Então, existem escalas que a gente usa. Uma delas é o Behavior Inattention Test, que é o BIT. Ele dá um score, né, de 0 a... Quanto maior a pontuação, melhor. E o ponto de corte é 129. Então, abaixo disso, o paciente ele tem negligência. Então, quanto mais baixo for o BIT, menos respondedor ele é. Outros estudos falam que na parte motora a Maíra falou muito bem do trato córtico espinhal. Então, de fato, mais alteração do trato córtico espinhal, menos respondedor ele vai ser. Na negligência, os estudos são do fascículo longitudinal superior. É uma região da substância branca que liga a região parietal com as regiões motoras. Então, esse fascículo na negligência, quanto mais lesão desse fascículo, menos resposta à estimulação do lobo parietal direito ele vai ter. Então, existe também alguns quadros nesse sentido. Quando a negligência é persistente, de 3 a 4 meses, o paciente ainda não melhora o quadro de
alteração perceptual, ele também responde menos à terapia. Mas, assim, por que a gente fala desse assunto, né? Primeiro porque tem um impacto na vida da pessoa muito grande. Muitas vezes ele esquece de se barbear de um lado, de comer a comida no prato de um lado. Ele pode simplesmente tentar levantar, ele não pode levantar. Pelo déficit perceptual, ele acha que ele pode, ele cai. Então, há um risco de perda de percepção de verticalidade muito grande. Então, é um paciente com diversos distúrbios associados, aí vamos dizer assim. E a gente precisa pensar em estratégias para melhorar a negligência, para melhorar a questão perceptual, fazer interpretar mais esses estímulos para começar a usar mais o braço, né? Pensar nesse sentido. E aí, existem estudos que vão nessa direção em termos de neuromodulação, tanto elétrica quanto a magnética. O que a literatura fala? Se a gente pegar a literatura, ela é bem parecida com a parte motora. Os pacientes que fazem uso da estimulação transcraniana por corrente contínua ou magnética, eles melhoram o quadro de negligência, então a nível de estrutura e função é muito interessante, mas ainda com baixo tamanho de efeito para atividade e participação. Então, por exemplo, quando eu pego estudos que fazem estimulação elétrica, geralmente eles usam em P4, na região parietal direita, a estimulação anódica, geralmente 30 minutos, 2 miliamperes, geralmente é uma recomendação mais forte para membro superior, mas para negligência a gente faz em associação. Não tem uma recomendação tão específica, mas a estimulação anódica de parietal direito na negligência melhora o déficit perceptual. O que a gente viu numa meta-análise é que melhora a negligência, mas com ainda pouco efeito em termos de atividade e participação. Quando a gente olha, por exemplo, para outras escalas de atividade de vida diária, qualidade de vida, etc., melhora o quadro de negligência, de fato, tem uma boa resposta, tem um nível de recomendação alto, mas para estrutura e função, né? Isso na elétrica, no parietal direito. Sim. Tem um estudo bem interessante que é no nosso grupo, chama Electron Trial, não sei se o pessoal quiser digitar, eles encontram esse estudo, e ele fala exatamente que a anódica foi superior à catódica e ao Shan, mas para reduzir o bit, para melhorar o bit, né, que é o desfecho primário. A escala. A escala de percepção. Então, na elétrica, existe os estudos indo na direção da anódica no parietal direito. Quando a gente olha os estudos de magnética, inclusive quando a gente pega a meta-análise e joga as duas, a magnética é superior o tamanho de efeito da magnética é superior à elétrica. Sim. Para melhorar o quadro de negligência. E aí, muito interessante, porque muitos estudos usam a inibição de P3, né, de parietal esquerdo. Então, da mesma forma que os estudos de função motora, principalmente de membros superiores, mostram nível A para inibição do hemisfério contralesional, na negligência parece ser parecido. Sim. O resultado de inibição de P3, né, então frequência baixa em P3, parece ser bem interessante. Agora, existe uma outra classe de estimulação, que é chamada de Theta Burst, que é uma classe de aceleração de protocolo, né? Então, você tem o Theta Burst, são bursts de estímulos, pacotes de estímulos intermitentes ou contínuos, e os estudos mostram que os estímulos contínuos, ou seja, que inibem P3, também têm efeito superior à elétrica. Então, tanto a estimulação magnética inibitória do córtex contralesional no parietal, quanto o Theta Burst contínuo, tem efeitos positivos para melhorar o quadro de negligência. Então, isso é um fato. Agora, o que a gente pensa, e a gente se pergunta, né? Mas por que será que esses estudos têm ainda um tamanho de efeito mais baixo para atividade e participação? E aí eu acho que entram outros fatores que permeiam a técnica, né? Como a Maíra disse, não adianta só fazer estimulação isolada. Exato. Tem que ter um treino específico. Será que o treino que está sendo usado no estudo tem o melhor nível? Né? Será que ele usou? Porque a negligência ela tem treinos. Se você pegar as diretrizes só para esse assunto, tem treinos que têm mais evidências que outros. Será que eles usam? Será que você tem um olhar para outros aspectos biopsicossociais do paciente, né?
o treino é orientado para uma tarefa específica, é relevante, é específico, tem o tempo e a frequência correta. Então, o tipo de treino, o tipo de paciente, a configuração do aparelho, e outros fatores contextuais, acredito que impactam nesse desfecho de atividade de participação. Então, a gente sabe que melhora estrutura e função. De fato, tem uma melhora muito boa. Mas agora o nosso desafio, acho que daqui para frente, é começar a desenhar estudos e trazer para a prática clínica a associação com técnicas com maior nível de evidência, né? E na elétrica, só também puxando um gancho, os estudos que fazem treino consecutivos, que fazem ao mesmo tempo, têm um tamanho de efeito maior do que fazer a elétrica primeiro e o treino depois. Isso para negligência também é interessante. Desculpa, gente, eu falo Não, demais, mas Carol, você pode me cortar. de você saiu virtudes. Aprendi muito nessa conversa aqui de 5, 10 minutos. Gustavo, fala um pouquinho sobre estimulação precoce no AVC. Eu sei que você tem um pouco de experiência com relação a isso. Tá. Quais são os cuidados que são necessários? Muitas pessoas me perguntam, na fase aguda do AVC, eu posso estimular? Qual que é o cuidado que tem que ser feito nesses casos? Eu fico pensando sempre em duas questões aí quando a gente fala de estimulação precoce, né? Existem ainda poucos estudos com magnética e eu ainda acho que seja por uma questão... De receio dos profissionais? Eu acho que tem o receio, tem a questão da arquitetura, porque não é fácil, né? Você levar todo aquele equipamento, geralmente está numa sala, esperada. Exato. E pronto-socorro, por exemplo, né? Acho que Exato. a logística é mais difícil. Tem essa questão que eu acho que às vezes vale até, não sei, às vezes vocês sabem mais que eu sobre isso, mas às vezes até outros tipos de estímulos, outros tipos de equipamentos mais portáteis vão vir daqui mais para frente, não sei, né? Mas, Sim. sim, na fase aguda, existe hoje um estudo muito interessante que é isso fora da estimulação transcraniana, que é o AVERT, dose, que você faz treinos de mobilidade precoce e o paciente tem boas respostas em termos de capacidade funcional. Sim. O que a literatura ainda precisa investigar é se a associação desse treino de mobilidade precoce com uma estimulação cerebral mais precoce teria efeitos positivos. O que a gente vê em termos de literatura sobre as primeiras horas do AVC? Nas primeiras horas do AVC, você tem um grande boom de processo inflamatório, edema citotóxico, tem citocinas ali sendo espalhadas ao redor da área da lesão. E alguns estudos mostram que a estimulação catódica da stroke, bem interessante, mostra que poderia reduzir a área de infarto. Então, isso a nível estrutural. Então, quando você faz estimulação catódica nas primeiras 24 horas, principalmente em pacientes com NAI de acima de 10, que são os pacientes mais graves pós-AVC, você tem um tamanho de efeito interessante em reduzir a área da lesão. Isso na lesão. Isso Você na faria lesão. uma estimulação catódica na lesão. Então, você faz a catódica, porque é um pensamento contrário quando a gente faz a catódica. Mas na fase superaguda, nas primeiras 24 horas, o que acontece? Existe um excesso de glutamato sendo liberado na região e despolarização excessiva na área do infarto. Então, eles falam, há uma teoria que se você faz estimulação inibitória na área da lesão, você diminuiria essa zona de despolarização peri-infarto e diminuiria a área de lesão. Então, tem até uma aluna minha de mestrado trabalhando nesse tema, que a gente faz estimulação catódica nessas primeiras 24 horas, em pacientes mais graves, principalmente, e a gente avalia a área da lesão e outros desfechos. E é muito interessante porque a gente já pode, como fisioterapeuta, entrar dentro de um momento de terapia, que é do médico. Sim, exato. Então, porque os médicos, eles falam, né, tem vários tratamentos de AVC agudo, por exemplo, a trombólise, a trombectomia mecânica, restaurar o fluxo sanguíneo. Será que se eu aplicar o TDCS junto, né, estimulação a catódica ali naquele primeiro momento, eu vou ajudar o estado, o tratamento dele? Exato. E eles conversam muito isso com a gente. Então, a gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido, tem um trabalho da Stroke sobre isso, que a gente... mas, assim,
Então, existe essa questão da catódica nas primeiras 24 horas. Na fase aguda, não tem tantos estudos assim com estimulação transcraniana na fase crônica, né? Acho que a professora Maíra levantou a mão. Não, pode continuar, professor Gustavo. Eu só quero complementar, porque é justamente sobre isso que o senhor está falando. Ah, não, tranquilo. Aqui, Não, mas, gente, a ideia é bater um papo. Então, fiquem à vontade. Pode... eu estava aqui louca para fazer com o professor Gustavo, porque, inclusive, no meu doutorado, eu fiz doutorado na Itália, e um dos meus estudos que eu desenvolvi lá foi justamente pacientes na fase aguda. Não tão aguda, 24 horas, mas eu peguei pacientes entre 72 horas pós-AVC e 2 semanas. Então, ali, entre 72 horas e 2 semanas, justamente dentro da unidade de recuperação, né? Dentro do hospital. E aí, a gente aplicou um protocolo acelerado de estimulação biemisférica nesses pacientes. A gente fez um protocolo de TDCS de manhã, biemisférica. Então, ano do hemisfério X-lesional e cato do hemisfério contra-lesional. 20 minutinhos. E, novamente, à tarde, a mesma coisa, 20 minutinhos, TDCS biemisférica. E aí, o paciente continuava sendo estimulado com toda a terapia que se inclui lá dentro do ambiente. E a gente acompanhou a resposta, a evolução funcional desse paciente a longo prazo. Foi super interessante porque que a gente viu. A gente fez uma avaliação logo depois de 2 semanas de estimulação. A gente fez 10 sessões. 10 sessões não, na verdade 20, né? Porque eram 2 por dia. E aí a gente fez uma avaliação logo após o final desse tratamento, com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses e com 1 ano pós-alta. 1 ano de pós-alta. E aí o que foi interessante? A gente tinha um grupo, obviamente, que recebia a TDCS biemisférica e toda a terapia em associação, e um grupo que não recebia. Recebia os cuidados padrão ouro da unidade. E foi interessante que a gente notou que nas avaliações logo após o final do tratamento, com 1 mês e com 3 meses pós-final da neuromodulação, esse paciente que recebeu a TDCS biemisférica, ele teve uma evolução motora muito melhor do que a evolução do paciente que não recebeu. No entanto, quando chegou nos 6 meses, eles se igualaram. Então, o que é que a gente notou? Esse cenário de igualdade se manteve com o follow-up de 1 ano. Então, o que é que a gente notou? Que realmente nessa fase aguda, subaguda, pelo menos para a parte motora, especificamente falando, membro superior, reabilitação motora do membro superior, até os 6 meses a gente vê uma diferença entre os pacientes que recebem e os que não recebem. Quer dizer que aquele paciente que recebe, ele tem uma evolução mais rápida nesse período de tempo. Depois eles se igualam. Então a gente pensa, mas uma evolução mais rápida, será que a relação custo-benefício vale a pena? Quando a gente fala em evolução mais rápida, quer dizer que esse paciente retorna mais rápido para casa, retorna mais rápido para as funções diárias, para as suas funções laborais. Então, tem um impacto funcional que é muito importante. Depois de 6 meses, realmente, eles se igualaram e ficaram ali juntos. Mas, assim, foi super interessante. Até um trabalho que está publicado. Quem tiver interesse depois, a gente pode disponibilizar. E que eu acho que é muito válido, porque nessa fase aguda, subaguda, a gente não tem tanta coisa ainda. Então, a gente realmente fica reticente de utilizar a TDCS e TMS, porque a gente não sabe exatamente como esse paciente vai evoluir a longo prazo. Belíssimo, né, professora Maíra? Um efeito prático fantástico que vocês tiveram, né? De aceleração de recuperação. Até porque, se a gente pegar aquele... O pessoal discute muitos dailies, né? Que é o tempo que eu convivo com a deficiência. Então, ele, com certeza, ele indo mais rápido para casa, ele convive menos tempo com a deficiência e ele fica mais apto para outras funções do dia a dia. Com certeza, em termos de qualidade de vida, etc., para ele é muito melhor voltar mais rápido, né? Mesmo que ele se iguale depois, né? Mas é muito interessante esses estudos de fase mais aguda, né? De fato, existem poucos estudos. Existe esse estudo na fase hiperaguda que a gente participa, né? Com o treino de mobilidade. E, assim, eu lembrei agora que eu ia comentar, esse estudo da Stroke também era acelerado. E eles faziam 6 vezes por dia. Nas primeiras 24 horas. A cada 1 hora, eles faziam a catódica. E o nosso, a gente vai fazer 3. Então, assim, é um desafio. A cada 1 hora, estimulação. Quem sofre com isso é o aluno, porque são 3 horas estimulando. A cada 1 hora, ele faz a catódica. A gente vai fazer 3 e acompanhar os desfechos também. A gente ainda não tem resultado, mas eu acho que a gente precisa começar a estimular as pessoas a entenderem, né, esse processo de recuperação precoce,
qual treino que eu associo numa fase mais aguda, porque a fase aguda também, às vezes, tem um certo cuidado em termos hemodinâmicos, a gente tem que conhecer quais níveis pressóricos, quais níveis posso tirar o paciente ou não do leito para fazer o estudo. Então, tem que conhecer um pouco desses critérios de segurança, além do TDCS, os critérios de segurança de imobilização precoce. Então, eu acho que a gente precisa começar a estimular esse tipo de estudo que a professora Maíra comentou, né? Excelente. Bom, gostaria de trazer o professor Rodrigo para essa conversa, né? A gente está falando muito de estimulação central. Professor, na sua opinião, como a estimulação periférica pode auxiliar nesses resultados incríveis da estimulação central? Como pode potencializar os efeitos? Então, quando a gente pensa em estímulo periférico, né, como a Maíra bem falou no começo, a ideia, tanto central, né, quanto periférica, é a gente tentar potencializar um processo como a gente já vinha conversado anteriormente. Sim. Naqueles pacientes em que a gente tem esse trato córtico-espinhal ainda, quer seja, né, o mínimo possível presente, a gente ainda consegue ter um pouco mais de expectativa com estimulação periférica. O que é que os estudos têm mostrado para a gente? Tá? Que assim, o fato de você estimular perifericamente, ele traz a possibilidade de você atuar diretamente no tecido muscular. Né? Então assim, vai gerar despolarização nervosa, eu preciso que aquele nervo ele esteja íntegro, né? Então, e quando eu estou diante de um AVC, eu tenho um processo que está alterado a nível central, né, de processamento, de início desse movimento, mas toda aquela via de condução, ela tá bem, vamos dizer assim, tá? Principalmente periférica, né? Saindo da medula espinhal. Quando eu gero um processo de contração muscular, já foi visto na literatura que esse estímulo periférico, ele consegue estimular, através de vias sensoriais, ele consegue estimular algumas regiões corticais específicas, que são correspondentes àquela área que está sendo, né, estimulada pela corrente periférica. E isso já foi visto com o quê? Com aumento do potencial evocado motor, com aumento de circulação sanguínea em algumas regiões específicas, a nível medular, com estratégias de inibição ou excitação dessas vias que muitas vezes estão alteradas nesse paciente com AVC. Né? Então, quando a gente pensa em tratar, em utilizar a estimulação periférica, é justamente isso, a gente tentar potencializar esse processo. E assim, quando a gente vai ler, né, os principais guidelines que se tem sobre tratamento de AVC, uma das principais recomendações é tarefa orientada, intensidade de estímulo. Né? Então, quando a gente trabalha no processo de utilizar um estímulo periférico, a gente está dando também um feedback sensório-motor para esse paciente. Sim. Ele está vendo lá que eu preciso realizar aquele movimento para que aquela atividade ela seja adequada, para que aquele aprendizado motor ele ocorra de forma adequada. Então, a ideia é essa. A ideia é a gente tentar estimular uma via periférica para que ela venha a maximizar um processo central. Quando a gente pensa na associação das duas técnicas, ainda é algo que a gente não tem muitos estudos, principalmente para membros inferiores. Tá? Para membro superior, a gente já tem algo que nos dá a possibilidade de que você juntar as duas técnicas, principalmente excitomotora, com o estímulo central, quer seja ele magnético ou por corrente direta, você tem muitas vezes uma potencialização de efeito. Mas para membro inferior, ainda é algo que precisa ser esclarecido, principalmente diante de condições crônicas. Né? Porque assim, quando a gente pensa em condições agudas e subagudas, a gente ainda tem lá o pico do processo de neuroplasticidade. Só quando a gente chega lá na condição crônica, e aí, como é que é? E a grande maioria dos pacientes que a gente encontra, né, que muitas vezes vem para o nosso setor, quando a gente sai do processo de setor de reabilitação hospitalar, o que vai vir para a gente é paciente crônico. E aí, esses pacientes, o que a gente pode fazer por eles? Né? Então, essa linha de intersecção das duas terapias, elas estão galgando espaço aí, e esse é um dos objetivos que nós estamos tendo com o trabalho que estamos desenvolvendo lá aqui na UFC e lá na UFPE no Lana. Muito bom, professor. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem:
Quais são os tipos de correntes, né, que podem ser utilizadas no tratamento do paciente com AVC? Bom, como eu falei anteriormente, que a gente está tratando uma condição que ela tem um nervo periférico íntegro, as correntes alternadas, elas são a de melhor escolha. Por quê? Aham. Porque são correntes mais seguras para a gente. Enquanto que quando eu vou trabalhar com uma corrente direta, né, a gente bem sabe, quando a gente vai trabalhar transcraniana, alguns cuidados a gente tem que ter, né? Muitas vezes, para o paciente não ter um formigamento mais intenso, uma queimadura ou algo assim, a corrente alternada ela nos dá essa segurança. Né? Então, quando eu venho para o nervo periférico, eu tenho basicamente duas formas de estímulo da mesma corrente. E muitas vezes as pessoas se confundem, né? Uhum. A gente fala a corrente TENS e a corrente FACE, só que na verdade é o mesmo tipo de corrente, Exato. só que utilizados para finalidades diferentes, né? Quando a gente fala, por exemplo, no TENS, qualquer corrente que seja transcutânea é um TENS. Uhum. Se a gente for para a terminologia, que é o estímulo elétrico transcutâneo. Mas, assim, comercialmente e didaticamente, a gente acaba associando o TENS a uma corrente analgésica. E a corrente excitomotora, que a gente vê uma maior utilidade associado com o movimento funcional, e a gente tem uma técnica, o estímulo elétrico funcional. E na literatura, a gente tem a presença dessas duas formas de aplicação como apresentando bons resultados. Quer seja em termos de melhora em padrões de estrutura e função, como melhora de força muscular, amplitude de movimento, diminuição naquela hiperexcitabilidade muscular associada com a espasticidade, né? Como também na atividade de participação. E aí a gente vê tanto em atividade de vida diária, quanto a gente vê, por exemplo, o paciente melhorando seus padrões de marcha, sua mobilidade funcional. Então, a ideia é a gente consegue trabalhar dessas duas formas, cada um com suas características, né? A eletroanalgesia, eu tenho um estímulo que ele é um estímulo continuado, é um estímulo em que ele não existe as rampas, né? Eu tenho um padrão específico ali de atuação, enquanto que na eletroestimulação funcional eu tenho outros mecanismos envolvidos. E o que a gente tem visto que, assim, diante dos parâmetros que a gente tem, principalmente de correntes excitomotoras, né, que os principais parâmetros são intensidade, tempo de aplicação, frequência, duração de pulso, a intensidade e a duração de pulso, a intensidade e o tempo de tratamento são as dois parâmetros de modulações mais importantes quando a gente pensa num desfecho motor. Não é? Então, se eu trabalho com a intensidade, se o meu objetivo é gerar uma contração muscular para ajudar um paciente a realizar, por exemplo, uma transferência de sentado para em pé, eu devo estar trabalhando com níveis de intensidades que me permitam ultrapassar o limiar motor, que eu gere uma contração muscular bem evidente, uma contração muscular intensa. E quanto mais intensa esse estímulo, lógico, respeitando os limites de cada paciente e não atingindo o limiar doloroso, as melhores respostas são atingidas. E quando a gente vem para o outro parâmetro, que é o tempo, tem um estudo que foi realizado recentemente que ele avaliou você utilizar 20, 40 e 60 minutos de eletroestimulação periférica para ganho de força. Né? E o que foi percebido que não havia diferença entre você trabalhar com 20 e 40 minutos, que essas duas modalidades elas aumentavam a estabilidade cortical, enquanto a de 60 Hz ela tenderia a diminuir um pouco essa mobilidade, essa excitabilidade, né? Então, o tempo lá de 20 minutos ele já acaba já sendo um estímulo já bem recomendado. Só que assim, só para a gente fechar aqui, só que uma coisa que eu bato sempre muito com os meus alunos é o seguinte: quando a gente vai pensar em trabalhar com estímulo elétrico periférico, a gente tem que pensar qual é o padrão de movimento que a gente quer. Qual é o protocolo de movimento, o protocolo de atuação que a gente quer realizar. E a partir daí, a gente adequar a eletroestimulação a esse protocolo. E não o contrário. Porque muitas vezes a pessoa pensa lá, qual tipo de corrente que eu vou utilizar? Vamos voltar um pouquinho. O que é que você quer? O que é que você pretende ganhar? Como você pretende ganhar? Eu preciso que ele faça transferência, mas para isso ele precisa de força. Ok, ele tem força? Não está ainda? Vamos entrar com a estimulação, vamos tentar potencializar esse processo. Tá? Então, é esse caminho aí que a gente segue. Muito bom, professor. Espero que você não tenha dado muito spoiler do que o senhor vai discutir na aula que o senhor vai dar lá no Cobra Fim. Estou ansiosa para
para poder acompanhar. E convido Eu mais, estou mais convidado. uma vez a todos a participar. Uma das aulas do Cobrafim no programa é a aula do professor Rodrigo. Bem, gente, nós vamos para os minutos finais da nossa live. Vamos responder perguntas. Eu vou aqui abrir a caixinha. Deixa eu ver aqui. Algumas já foram respondidas, né? Deixa eu ver aqui. Só um minuto, gente. Eu vou só excluir as que vocês já foram respondendo durante a live. Ok? Tem uma pergunta aqui boa da Larissa. Apareceu para vocês? Para mim aqui ainda não. Para mim Aqui apareceu. Então pode responder, Deixa Mayra, eu se ver você está eu conseguindo ler. consigo ler, viu? Um minutinho. A Larissa, da Fisioneuro, perguntou: Isso. entre os dois tipos de protocolos de TDCS para AVC, bilateral ou ano do C3, C4 e supraorbital, qual tem mais evidências ou depende de cada caso, tempo de lesão? Então, vamos lá, acho que o professor Gustavo também pode me ajudar. Larissa, pelo que existe na literatura, a TDCS anódica é nível B. Quando a gente fala de corrente contínua, tá? Anódica é nível B. Se a gente falar em TMS, a gente tem TMS de baixa frequência, ou seja, que ela é inibitória, é nível A. Só que tanto para a TDCS como para a TMS, a gente considera esses graus de recomendação pela fase do AVE. Né? Então, por exemplo, para a repetitiva, para a magnética repetitiva, esse nível A, esse grau A, é na fase subaguda. Já para a TDCS anódica, é na fase crônica. Então, a gente tem que considerar, na verdade, tanto a fase do AVC, que também vai explicar o porquê a gente está utilizando uma estimulação excitatória ou inibitória, e considerar o que tem na evidência. A evidência da literatura, se for uma evidência que provém de estudos bem feitos, ela vai destrinchar o tipo de AVC, né, agudo, subagudo, crônico. Ela vai destrinchar por polaridade, se for TDCS, anódica, catódica ou bi, e se for repetitiva, por frequência. É o que eu posso dizer na minha prática clínica. Algumas revisões mostram a biemisférica, apesar de ter um grau de recomendação menor, mostram um tamanho de efeito maior, tá? Para desfecho motor de membro superior. Mas na minha prática clínica eu vejo uma resposta melhor quando a gente fala de TDCS na anódica, tá? Então, o TDCS anódica é muito maior do que para a TDCS hemisférica, por exemplo. E aí vai muito do seu julgamento científico. Por que que, apesar do grau de recomendação ser menor, a BI tem um tamanho de efeito maior? Provavelmente porque os estudos eram mais homogêneos, tinham metodologias mais parecidas. Então, esses estudos mais homogêneos acabaram gerando a evidência com tamanho de efeito maior, mas o grau de recomendação ainda não faz com que a gente diga que a BI hemisférica é superior à anódica para reabilitação motora, né? Isso, professor Gustavo? Tá. Não, eu concordo plenamente, Maíra, porque na prática clínica, por experiência e também o que a gente lê de recomendação, a gente percebe. Eu vou falar um pouco do desfecho de negligência, que a anódica também ela é superior. Existem estudos com biemisférica para negligência que também foram positivos, o tamanho de efeito não foi tão alto quanto a anódica, mas existem também, né, acho que a pergunta foi da Larissa, além do tipo de corrente, a gente tem que olhar no estudo qual o tipo de prática, né, que ele usou, o tipo de intervenção associado, tempo, intensidade de corrente, tem outros fatores intrínsecos, extrínsecos que podem aí interferir nesse tamanho de efeito, e tem, só puxando de novo o gancho para negligência, tem estudos que associam os dois, tanto por exemplo, você faz a estimulação inibitória em P3 e a anódica em P4. Claro que tem muito, porque isso pode gerar um certo cansaço no paciente, esse período de indução às vezes gera um pouquinho de fadiga, aí vai avaliando caso a caso, mas é uma estratégia interessante para potencializar também o efeito, o tamanho de efeito, né? A associação entre essas duas correntes. Muito bom, deixa eu ver aqui mais algumas. Algumas já foram respondidas durante a live, então eu não vou repeti-las.
Qual tipo de corrente o professor já respondeu, professor Rodrigo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, só um instantinho, gente. Várias perguntas já foram respondidas durante a live, a gente conseguiu abordar bem a maioria dos tópicos, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma que não foi abordada. A Juliana, que é TO. Pode ser uma resposta do professor Gustavo ou da própria Mayra. Mayra, se você que sabe, pode. Tá, então, vamos lá, a gente vai conversando. Acho que foi a Juliana, né? Ela perguntou se a gente tem visto melhora na função manual utilizando o TDCS. Então, Juliana, a grande maioria dos estudos, pelo menos para TDCS, de função de membro superior, utilizam algumas escalas específicas, que são globais, de função global de membro superior, algumas escalas específicas de Sim. destreza manual. Então, uma coisa vai ser diferente da outra. A gente não tem como colocar todo mundo no mesmo bolo. Existem poucos estudos que têm feito especificamente para destreza manual, tá? Então, tem pouca evidência ainda. Isso limita muito a gente utilizar esses protocolos na prática clínica. Mas o que é que a gente nota, pelo menos na minha área? Pelo próprio padrão de reabilitação motora do membro superior, que a gente sabe que é mais de proximal para distal. Então, geralmente, o paciente começa reabilitando mais função a nível de ombro, depois vai entrando antebraço, punho, mão. Por si só, por esse padrão, a gente vê uma resposta maior para TDCS função global de membro superior. A mão é geralmente a última coisa que sobra, digamos assim, que é a mais difícil da gente realmente reabilitar de maneira plena. Então, se você disser qual é a melhor resposta, eu diria função global de membro superior. A resposta é melhor para TDCS do que propriamente dito destreza manual. Mas aí tem outras coisas que se envolvem. Como a gente falou anteriormente, pacientes que são preditores têm perfis específicos. Mas também tem que pensar onde foi a lesão, se foi uma extensa, se pegou o trato córtico-espinal, qual a fase de reabilitação que esse paciente está, aguda, subaguda, crônica. E alguns estudos têm mostrado que, às vezes, pacientes com grandes volumes lesionais, mas que poupam o trato córtico-espinal, eles têm um prognóstico melhor. Então, por exemplo, um paciente com uma lesão muito grande, muito extensa, mas que poupou o trato, vai ter um prognóstico melhor do que um paciente com lesão pequenininha, mas foi diretamente ali no trato. E isso vai impactar, obviamente, no desempenho dele durante a reabilitação. Então, em termos gerais, tá? Função global de membro superior se mostra superior à resposta do TDCS do que apenas destreza manual. Não sei se o professor Gustavo concorda. Não, concordo, Maíra. Só queria complementar que, por exemplo, lesões pequenininhas na cápsula interna geram um estrago enorme no membro superior. Exato. Então, a cápsula interna tem estudos que mostram que lesões elas são associadas com piora da destreza manual, função manual. Agora, além disso, o que a Mayra colocou muito bem, a gente tem que olhar para os preditores, para o trato íntegro. A pergunta foi de TDCS, mas tem estímulo, tem estudos com TM. E quando o paciente tinha potencial evocado motor positivo, ele teve melhora em algumas funções manuais, finger tape, em algum destreza manual. Isso com estimulação magnética. Tem agora, pegando até o gancho do Rodrigo, tem, acho que um grupo da professora Adriana Conforto, da USP de São Paulo, que eles também estudam estimulação periférica, e eles trabalharam com alguns desfechos de função manual, com força, apreensão manual, enfim. E viram também que a estimulação periférica ela pode melhorar a função manual quando associada a um treino orientado à tarefa. Exato. De efeito, com importância clínica importante. TDCS eu vou mais na linha da Maíra. Então, de novo, depende muito da integridade, do tipo de né, o tipo de estímulo, mas eu acho que hoje a gente tem que começar a olhar para esses desfechos também de membro superior mais manuais, né, porque os estudos são realmente mais globais, e o impacto disso na atividade e participação do indivíduo. Né? Então, os estudos têm que começar a desenhar esses outros aspectos, né? Só muito especificamente para fechar, o que eu tenho visto muito também quando a gente fala de destreza manual, são pacientes com alteração de tônus importante, que está com grau de espasticidade, por exemplo, de punho
é muito importante. A gente, entrando com a TMS, a gente tem conseguido alterar esse tônus, tem uma redução nessa espasticidade e a gente consegue engajar mais esse paciente nas terapias em associação, nas terapias guiadas. E ele pode ter uma resposta melhor se a gente começar, na verdade, focando em ajustar ou deixar aquele tônus mais proximal ao típico e assim a gente entrar com as terapias em associação. Então, é sempre bom você pensar, de acordo com o perfil do paciente, o que tem de evidência na literatura, qual a melhor técnica e, de acordo com a técnica, o protocolo mais específico para aquela disfunção que ele apresenta. Tá, Juliana? Excelente, excelente, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu creio que a maioria das perguntas foram respondidas durante a live. Tem algumas perguntas que não estão relacionadas ao tema, pessoas perguntando de Parkinson, pessoas perguntando de outras doenças que não serão abordadas nessa live, mas creio que talvez nas próximas. Gostaria de agradecer a presença de todos e vamos para as nossas considerações finais. Professores, por favor. Bem, eu vou começar, já que geralmente eu estou começando. Gente, eu sou uma grande entusiasta da técnica, mas eu sempre falo para colegas, para quem não conhece, para alunos, que as técnicas elas são muito simples de serem utilizadas, mas elas precisam muito, vocês precisam muito saber como, quando e porquê, tá? Então é sempre como, quando e porquê. Porque todos esses fatores que a gente falou, que são intrínsecos, por exemplo, ao próprio paciente, e alguns que são intrínsecos à técnica, vão alterar o resultado final daquele tratamento. Então, fatores muito importantes é considerar esse quadro geral do paciente, da lesão, do quão sobrou de fibra, do que tem de reserva estrutural, entender qual a queixa principal daquele paciente, ter o senso crítico de ir na literatura atrás dos protocolos com maior nível de evidência para a utilização e associar todos esses parâmetros para a gente ter uma resposta bacana nessa reabilitação, tá? Seria isso. Excelente. Professor Gustavo? Eu também sou um entusiasta da técnica, tanto da periférica quanto da central, associado também, né? Eu gosto muito de falar sobre a questão do priming, né? Então, a gente potencializar uma técnica específica, potencializar um desfecho específico, isso para o paciente é muito interessante, porque ele conviver com menos deficiência ou mais rápido, voltar a caminhar de uma maneira com maior qualidade, de maneira mais rápida, voltar a fazer funções manuais, ter controle postural mais rápido, é interessante. Então, mas a questão não é só conhecer a técnica, eu acho que é importante o profissional fazer cursos, se especializar nessas técnicas para que ele consiga entregar de uma maneira eficiente. Mas ele também pensar o que eu vou associar com isso. Eu tenho o perfil da terapia, nesse momento, nessa fase do AVC, qual a melhor terapia para ser indicada? O perfil biopsicossocial, então, a questão ambiental, facilitadores e barreiras no dia a dia do paciente, como é que eu posso auxiliar nesse processo? Então, o olhar para a técnica, mas também tem que ter o olhar para um outro lado, que é que terapia, de que maneira eu vou entregar isso, de que maneira efetiva eu vou entregar isso para o paciente ter o melhor tamanho de efeito. Eu acho que a grande discussão é essa hoje, né? Como que eu vou potencializar, aumentar o tamanho de efeito, seja com a periférica, seja com a central, em desfechos que são relevantes para o paciente, em desfechos que com a participação essa hoje em dia. Então, obrigado de novo pelo convite e fico à disposição também para, às vezes não deu tempo de todo mundo perguntar, e fico à disposição no Instagram. Obrigada, professor, pela sua participação. Professor Rodrigo, por gentileza. Bom, acho que a Maíra e o Gustavo eles já conseguiram abordar bem, né, o tema, e a mensagem também que eu quero reforçar é que, assim, como a Maíra falou, a técnica é simples, né? Qualquer paciente, a gente pode dar um equipamento de eletroestimulador periférico, ele pode levar para casa e realizar. Isso aqui, um POP, ele consegue realizar numa boa. A questão é o que vem por trás da utilização desse recurso, né? Então, você entender qual é a necessidade do seu paciente e como que a gente pode, através dos nossos recursos, melhorar essa condição. Mas também entender que nenhuma técnica ela é infalível, né? Então, assim, por mais que a gente tenha evidências,
em alguns momentos pode ser que aquela técnica ela não consiga surtir efeito com o paciente. E vamos Muito lá, bom. vamos ver o que a gente pode fazer por ele, né? Então, para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu já trabalho com a estimulação periférica há mais de 10 anos aí. Estou entrando na neuromodulação central. Acho que eu fui picado aí pelo bichinho da neuromodulação central, né? E tô me encantando por essa área. E a ideia é isso, a gente tentar cada vez mais ver esse processo de junção aí das duas técnicas central e periférica seguir junto. E para finalizar, assim, para mim é um orgulho estar aqui. Maíra, ela foi minha aluna, olha só. Uau. E hoje eu encontro ela aí, uma sumidade na área. Então, assim, eu acho que é a conversa todo professor, né? A gente fica tão feliz quando a gente vê que um aluno ele consegue seguir em frente. Então, Maíra, muito orgulho por Porque, você, professor, viu? não, é porque ele me pegou quando eu estava ainda no começo da graduação. É que tem quase a mesma idade. Então, tá ali, todo mundo. Isso mesmo. Muito bom. Excelente, gente. Nós ficaremos aqui horas e horas discutindo um assunto que é tão relevante na nossa prática clínica. Gostaria de agradecer a Brafim pelo espaço, de podermos discutir um pouco mais sobre as técnicas de estimulação periférica e central. Isso com certeza enriquece, né, a nossa área de atuação. E convidar mais uma vez os colegas, né, profissionais da fisioterapia a participarem do CobraFim, que será em setembro. E para saber mais, entre nos links do congresso na nossa página. E desejar uma boa noite a todos, aqueles que nos acompanharam até agora. Até o nosso próximo evento. Um abraço, fiquem com Tchau, Deus. gente. Até mais, Boa noite. pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.